Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática. E nesta aula de hoje vamos falar de alguns princípios básicos da matemática para a resolução de problemas. Para tal, vamos lá dar logo início e não perdermos tempos com mais conversas. O primeiro ponto que nós precisamos tratar é que quando você vai resolver problemas, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar as ideias. E neste caso, especificamente, para resolver problemas em matemática, o que é que nós vamos fazer? A primeira coisa precisamos tá bem claro o que devemos provar e o que estamos assumindo como verdade. Bom, no prosseguimento, aqui eu vou colocar alguns exemplos para você. Primeiro, a soma de dois números pares é sempre, é sempre um número par. Nós sabemos que isso é verdade. Vamos para o próximo passo. Todo brasileiro é carioca. Isso é falso. A Terra é um planeta. Verdade. Se C é o comprimento da diagonal de um retângulo de lados A e B, então C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. E se o A é menor do que 1, então A ao quadrado sempre é maior do que A. Então, a primeira parte você tem que ela é verdadeira. A segunda é falsa. Já a terceira parte, a Terra é um planeta, é verdade. E se o comprimento aqui também é verdade. E a terceira, nós sabemos que isso aqui é o quê? Opa, parei. Vamos colocar uma interrogaçãozinha? Quem poderia me responder? Dá uma pausa aí no vídeo, pensa um pouquinho e veja qual a resposta que você pode encontrar. Bom, a partir daqui, vamos lá para os próximos passos. Primeiro, uma proposição ou sentença é uma frase afirmativa. É uma frase afirmativa em forma de oração. Isso aqui foi visto quando foi tratado com o assunto de lógica. Portanto, essa oração ela tem que ter sujeito, verbo e predicado. E sabemos que ela é falsa ou ela é verdadeira, sem dar lugar a uma terceira alternativa. Assim, há algumas situações em que precisamos de contra-exemplos, que são muito úteis para verificar a falsidade de algumas proposições. Mais adiante, a gente vai falar sobre as demonstrações, que são três tipos. E uma desses tipos está aqui em verificar a falsidade. Tá? Então, foi visto também lá em conjuntos, melhor, em lógica, que uma proposição ela é condicional ou imperativa, ou seja, é uma nova proposição formada a partir de duas outras proposições P e Q, em que está escrito se P, então Q, ou P implica em Q. São as duas formas de você ter uma condicional. Bom, é verdadeiro ou é falso? Muitas vezes, melhor, todas as vezes que você se depara com uma proposição matemática, então, se você se deparar com uma proposição matemática, você só tem duas situações: ou vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa. E permanecerá assim para sempre. Isso é o significado de uma proposição, tá? Ela só tem dois aspectos: verdadeiro ou falso. Vamos pegar um exemplo. Essa primeira pergunta: qual a chance de que pelo menos duas pessoas no ônibus com 44 passageiros façam aniversário no mesmo dia do ano? Bom, qual a resposta que você poderia dar? Nós poderíamos pensar da seguinte forma: a chance de que no grupo de 44 pessoas, pelo menos duas delas estejam aniversariando no mesmo dia, ela é pequena. E a resposta é falso. Na realidade, a chance é em torno de 93%. Corram atrás para saber por quê. Mas a chance não é pequena, mas a chance ela é grande, tá? Bom, a sua segunda pergunta é: no campeonato de futebol, onde cada time joga a mesma quantidade de jogos, cada vitória vale 3 pontos, o empate
vale 1 ponto e a derrota nenhum ponto. Em caso de empate, o critério de desempate entre as equipes seria o seguinte: primeiro, a melhor equipe é aquela que tem mais vitórias ou a que tem mais derrotas. Qual que você acha que tem mais chance de ganhar o campeonato? Ou que é mais vantajoso? A melhor equipe ter mais vitórias ou a melhor equipe ter mais derrotas? Bom, intuitivamente você vai pensar, poxa, quem perdeu mais é a pior. Ou é aquela que eu não gostaria, melhor, é aquela que eu tenho certeza que não seria campeã. No entanto, a mudança de critério, nesse caso aqui, o que é que eu tenho a respeito dela? Ela seria o quê? Totalmente injusta, ok? Se ela é totalmente injusta, qual seria o procedimento que eu teria nesse caso para a resolução desse problema? Forma eu poderia estar resolvendo esse problema aqui? Bom, vamos pensar. Bom, se você deu a resposta e disse que é injusta essa mudança de critério, eu tenho mais vitórias, logo eu sou campeão. Ou tenho menos derrotas, tenho mais derrotas, ser também campeão. Lembrando, as duas equipes chegaram ao final do campeonato com a mesma quantidade de pontos. A pergunta que se faz é: se eu usar o primeiro critério, a melhor equipe é aquela que tem mais vitórias, ou se eu mudo o critério, a melhor equipe é aquela que tem mais derrotas. Você acha que é injusta essa mudança? Se você for atrás da resposta, você vai descobrir que a, a equipe vitoriosa ou aquela que vai ser campeã, tanto faz a utilizar mais vitórias ou mais derrotas. Lembre-se a seguinte coisa: quando elas empataram num total de pontos, indica que em algum momento ela teve vitórias, teve empates e teve derrotas. Quando ela tem quando ela tem mais derrotas, o que acontece? Implica dizer que ela tem o quê? Menos empate. Portanto, ela tem muitas vitórias para chegar àquela quantidade de pontos. No entanto, aquela equipe que, por mais que ela tenha tido menos derrotas, ela pode ter tido mais empates. Portanto, a equipe que se sagra campeã, tanto faz eu dizer o critério com mais vitórias ou com mais derrotas, elas teriam ou seja, ela seria campeã tanto num critério como no outro. A equipe continua sendo a mesma. Bom, o próximo passo que a gente vai tratar seria através das teoremas e demonstrações. O que eu vou falar nesse momento? O que é uma demonstração matemática? É um processo, é o processo de raciocínio lógico. Aí você vai parar aqui para ver a disciplina de lógica matemática, ou seja, é um processo de raciocínio lógico e dedutivo para checar a veracidade de uma proposição condicional. Nesse processo, são usados argumentos válidos, ou seja, que concluam afirmações verdadeiras a partir de fatos que também são verdadeiros. Assim, um teorema, você vai se utilizar das demonstrações, ou seja, um teorema é qualquer afirmação que possa ser verificada mediante o quê? Uma demonstração. Então, se eu sei demonstrar, eu sei utilizar um teorema, pois um teorema é qualquer afirmação que possa ser verificada por meio de uma demonstração. E dando continuidade, nós vamos falar de teorema. Aqui eu estou citando um exemplo. Veja como eu estou falando o teorema de Pitágoras neste caso. O teorema de Pitágoras me diz o quê? Num triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mas, no entanto, eu poderia usar o mesmo teorema de Pitágoras e afirmar que, se T é um triângulo retângulo de catetos A e B, A e hipotenusa C, então C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Se você observar, esse é o mesmo teorema, uma vez que ele é possível de demonstração. Bom, passando aqui adiante, nós vamos falar agora a respeito dos métodos de demonstração. Você tem a demonstração direta, a demonstração por contraposição e você tem a demonstração por redução absurda. Vamos falar de cada uma delas a partir de agora.
A demonstração direta, como o próprio nome já diz, é aquela que assumimos a hipótese como verdadeira e, através de uma série de argumentos também verdadeiros e deduções lógicas, concluímos a veracidade da tese. Ou seja, você vai sair de premissas verdadeiras para chegar no resultado verdadeiro. Portanto, você tem uma demonstração de cunho aqui direto, uma demonstração direta. Já a demonstração por contraposição se baseia no fato de que a veracidade de forma positiva de uma proposição é equivalente à veracidade de sua contrapositiva. Ou seja, se eu tomo o contrário, também é verdadeiro, podendo ser esta última eventualmente mais fácil de se provar. Por exemplo, se eu digo se n ao quadrado é par, então n é par. É fácil de demonstrar? Não. Por quê? Você vai pegar números, ela que ao elevado ao quadrado são pares. Então você pega 4. 4 é a mesma coisa de tomar o quê? 2 ao quadrado. N ao quadrado é par, beleza. O N também é par, beleza. Mas eu posso ter uma infinidade de números e nunca parar por aí. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar uma proposição que seja equivalente, ou seja, se o N não é par, se o N não é par é porque ele é ímpar. Por exemplo, esse N, ele poderia ser de que forma? 2p mais 1. Ele diz então que se ele pegar n ao quadrado, o resultado também não é par. Se eu pego n ao quadrado, você teria o quê? Que 2p mais 1 também estaria ao quadrado. Ao final, você vai descobrir que o resultado eu posso colocar como sendo um 2 vezes k mais 1, que é também ímpar, ou seja, não é par. E aí estaria uma demonstração que você pode fazer, pegar em qualquer livro aí, tá ok? Bom, para continuar, vamos para a última dedução, que seria a última demonstração, que seria a redução ao absurdo. Sair de algo que... Primeiro, vamos lá. O nome provém do latim reductio ad absurdum e também é conhecido como método terceiro excluído, devido ao mesmo estar baseado na lei do terceiro excluído, que diz a seguinte coisa: uma afirmação que não pode ser falsa deverá ser consequentemente verdadeira. Vejamos aqui esses passos, alguns passos para que você faça uma demonstração por absurdo. E o primeiro passo que você tem que assumir é: assumimos a validade da hipótese. A gente supõe que a minha hipótese é verdadeira. Supomos que a nossa tese, no caso, é falsa, ou seja, se você tem uma hipótese como verdadeira, a tese deveria ser também verdadeira, mas nesse caso, você disse que ela é falsa. E ao utilizarmos das sequências, nós podemos fazer a seguinte coisa. Então, esse terceiro ponto que nós estamos usando aqui seria usar as duas afirmações anteriores através de argumentos verdadeiros, ok? Ou seja, uma afirmação falsa. Como tal fato não poderá ocorrer, então nossa tese deverá ser verdadeira. Então, você começou a partir de uma hipótese considerada verdade. Usa-se uma tese falsa. Quando você começa a desenvolver seus argumentos, que são verdadeiros, você conclui que a afirmação é falsa. Nesse caso, o que é que pode estar ocorrendo? Que a tese em si, na verdade, ela era verdadeira. Mas como eu utilizei ela como falsa, eu encontro o quê? Uma redução ao absurdo. Comecei de uma premissa falsa, e aí, você, ao desenvolver, você percebe que ali é um absurdo, porque deveria ser verdadeiro. Então, essas premissas vocês deverão estar utilizando em demonstrações. Bom, e para encerrar, vamos aqui algumas dicas para resolver o problema. Primeiro, ler bem o enunciado do problema e utilizar todas as informações disponíveis. Além disso, fazer casos particulares ou casos mais simples de problemas similares para adquirir familiaridade com o problema. Além do mais, mudar a representação do problema, transformando em um problema equivalente. Isso normalmente acontece. E, por último, usar a imaginação pesquisando os caminhos alternativos. Ou seja, extrapole os limites. Bom, encerro essa aula por hoje.
Vamos lembrar que na próxima aula a gente vai estar já respondendo algumas questões e logo em seguida vocês já vão ter uma atividade para estar desenvolvendo e entregando em um prazo determinado, tá ok? Fico por aqui e até a próxima aula.